Damas e cavalheiros, sejam bem-vindos. Meu nome é Jonas Janer-Hamann, sou pecanicultor e agrônomo. E nós vamos dar seguimento nessa série de vídeos sobre a cultura da Nogueira-Pecan, trazendo mais informações técnicas. E nesse momento nós vamos estudar o perfil da pecanicultura, principalmente aqui no Brasil. Eu gostaria que antes da gente entrasse nas minúcias da pecanicultura brasileira, nós devemos entender alguns pontos. A agricultura, ela, dentro das diversas áreas, ela tem a área da horticultura. Fazem parte da horticultura, como vocês podem ler ali, a olericultura, que é o cultivo da, por exemplo, alface, beterraba, enfim, a fruticultura e a floricultura. A pecan, ela faz parte da pecanicultura. E eu, Jonas, entendo que a pecanicultura no Brasil ela tem três segmentos bem notados. Isso possivelmente acontece nas outras culturas, por exemplo, citros, videira, pessegueira. Então, a pecanicultura eu classifico que existem três segmentos aqui no Brasil. A pecanicultura de subsistência, como eu escrevi ali, o cultivo com o objetivo de ter um pomar para consumo próprio, doméstico, né? Por exemplo, você pode ter 5, 10, 15, 20 plantas no quintal de casa para o seu consumo. Assim como você tem 2, 3 pés de laranja, 2, 3 pés de limão. Existe a pecanicultura amadora. Na pecanicultura amadora, eu noto aqui no Brasil que ela tem algumas características bem importantes, eu pontuei ali. Ela pode ter baixo, médio ou alto investimento de capital. Entendam que se você investir, o fato de você investir um alto capital numa coisa não significa que ela vai ser profissional. Ela pode ser amadora. Por exemplo, eu posso investir 5 milhões na pecanicultura, né, no cultivo da Nogueira-Pecan, e, por exemplo, não ter informações técnicas corretas e errar, por exemplo, plantando as mudas de Nogueira-Pecan com um saquinho, com a embalagem plástica. Como eu vi um pomar de 80 hectares, imagine, para plantar 80 hectares foram algumas centenas de milhares de reais. E os 80 hectares, as mudas, todas elas foram plantadas com a embalagem plástica, que não é biodegradável. O que aconteceu? Em 2, 3 meses, praticamente todas as mudas morreram. Então, na pecanicultura amadora, ela pode ter uma característica de baixo, médio ou alto investimento. Ela não tem planejamento nem controle dos custos corretos. Isso também acontece. Muitas vezes o produtor não faz esse controle de despesas, custos, enfim, não faz essa parte gerencial. Na pecanicultura amadora, ela não utiliza mão de obra especializada. E isso é uma falha, porque imagine, você tem uma cultura complexa, assim como é a videira, pessegueira, macieira, o morangueiro, você tem que ter uma mão de obra especializada. Sei, mas, por exemplo, quando eu fiz a faculdade, o curso de agronomia, eu tive uma disciplina de fruticultura, onde não foi me ensinado a podar no Guarapecan, que é objeto do nosso estudo, do nosso trabalho. Eu tive que buscar essa formação fora da universidade, tive que buscar em cursos, visitando produtores, enfim, dessa forma, né? Então a mão de obra, a fruticultura amadora não utiliza mão de obra especializada e é necessária. Para podar no Guarapecan, eu tenho que saber quais ramos podar, quais não podar, qual é a época, qual a intensidade, qual a forma, qual o sistema de condução da planta. A pecanicultura amadora, ela também não tem foco na produtividade. E por mais bizarro que pareça, mas sim, existem pessoas que plantam no Guarapecan e por não se profissionalizarem, elas não intimamente até podem estar querendo ter uma produtividade, mas as ações não competem com a realidade. Então, a fruticultura amadora, ela é amadora porque ela não se preocupa com a produtividade. Ninguém planta no Guarapecan porque acha que é bonito, né? Então, se planta no Guarapecan com o objetivo de ter um lucro na operação. Na fruticultura, né, em específico na pecanicultura amadora, também não tem lucro na operação. Isso é uma verdade. Muitos pomares, eles trabalham no negativo, né? A produtividade é baixa, o rendimento é baixo, a comercialização não é num preço atrativo. Alguns produtores, damas e cavalheiros, não conhecem nem o seu custo de produção. Como que eu vou vender o meu produto, a nossa pecan, se eu não sei nem o quanto eu gastei para produzir por aquilo? Então, por isso que a fruticultura amadora, dentro dos itens que eu citei ali, ela, na fruticultura amadora, na pecanicultura amadora, não se tem o controle de custos de produção.
Agora sim, a pecanicultura profissional, que é essa a qual eu me dedico, acredito que vocês também se dediquem a ela, ou vão se dedicar, né? Na pecanicultura profissional, ela invariavelmente necessita de um alto investimento. Então, se alguém disser para vocês que plantar no Grapecã é barato, isso é mentira. Ou então, não seria uma mentira, mas talvez essa pessoa está querendo te apresentar uma pecanicultura de subsistência, ter 5, 10, 15, 20 plantas para consumo, ou então eles estão te apresentando uma pecanicultura que é amadora. A pecanicultura amadora, por pressuposto, ela não tem preocupação e não vai ter lucro, porque ela não tem controle de gastos, não tem mão de obra especializada, não tem informação técnica correta, e especializada, né? Então, a pecanicultura profissional, ela necessita sim de um alto investimento. Você tem que comprar a área, ou se você já tem a área, você tem que comprar as mudas, fazer calagem da área, adubação, instalar sistema de irrigação, fazer o plantio, ter um pavilhão para as máquinas, ter as máquinas, implementos, ter mão de obra, a alimentação, salário dessa mão de obra. Você vai ter que ter uma estrutura para colheita, classificação e secagem. Então, invariavelmente, a pecanicultura profissional ela demanda alto investimento. Na pecanicultura profissional, ela exige e faz parte da pecanicultura profissional o planejamento e controle dos custos e despesas. Isso em qualquer local. Se você que está me assistindo é empresário, você tem, por exemplo, um escritório de advocacia, ou você é médico, ou você tem um empreendimento, uma loja de comércio de peças, certamente você tem o seu controle de custos, despesas, você sabe o seu lucro, enfim. Existe uma gestão do empreendimento. E na pecanicultura não pode ser diferente, não pode. Você tem que ter, por exemplo, um contador que vai te auxiliar nesse item, possivelmente você vai ter que ter um contato com um advogado para elaboração de algum contrato de compra ou de venda. Então a pecanicultura profissional, ela tem a gestão de custos, despesas, também nesse perfil de pecanicultura, que é o que eu trabalho, que vocês acredito que estão trabalhando ou estão profissionalizando ainda mais, ela utiliza mão de obra especializada. Se engana quem acha que vai contratar o fulano que é acostumado a trabalhar com, sei lá, cultura, com criação de gado, por exemplo, e se essa pessoa não passar por uma qualificação para trabalhar com a pecanicultura, ela não vai saber desempenhar. É como se alguém fosse me contratar, eu trabalho especificamente com o Grapecã. Se alguém fosse me contratar para trabalhar com gado de leite, eu não sei, eu não tenho nem noção de quais são as atividades que tem que ser feitas nesse setor, quais são os detalhes. Então, a mão de obra ela precisa ser especializada. Claro que nem sempre você vai encontrar ela pronta no mercado. Muitas vezes essa especialização, profissionalização da mão de obra é feito dentro da propriedade. E isso vai remeter um custo. Você vai ter que ter um técnico, um consultor que qualifique essa mão de obra para a tua operação. Mas é indispensável. Por exemplo, particularmente eu acho que desculpe o termo, burrice deixar, por exemplo, um trator de 400 mil reais na mão de alguém que não sabe operar um trator, que o cara só sabe sentar e ir para frente. Né? Então, a mão de obra na pecanicultura ela tem que ser especializada. Eu não vou deixar alguém que nunca podou no Grapecã podar minhas plantas. Eu tenho lá 5, 10, 15, 20 mil plantas, enfim, e alguém que nunca podou pecã vai podar. Poxa, não é assim que funciona. A pecanicultura profissional ela também tem foco na produtividade. Não se enganem, ninguém planta no Grapecã porque é bonito. Você planta no Grapecã de forma profissional para ter o lucro, como qualquer outro investimento. Isso é natural, é normal e é necessário. Então, nós nos preocupamos na pecanicultura profissional, na produtividade. Obviamente que você não pode se enganar com o canto da sereia. Se alguém te disser que a Nogueira Pecan hoje produz 15 mil quilos, 10 mil quilos por hectare, é mentira. Essa não é a produtividade média. Né? Ela tem uma produtividade média bem menor que isso, mas mesmo assim ela é rentável. E a pecanicultura profissional, obrigatoriamente, necessariamente, indispensavelmente, desculpe ser redundante, mas ela tem lucro na operação se tiver uma execução correta, o controle de custos e também se conseguir praticar a venda do produto, que é a nossa pecan, com casca ou sem casca, de uma maneira eficiente. Por exemplo, eu tenho que saber qual o custo para produzir 1 quilo de nosso pecan. Você que me assiste, a produtora, você sabe quanto custou para produzir a nossa pecan que está sendo colhida agora em abril, maio de 2024? Você gastou R$ 10 por quilo para produzir, 12, R$ 14 por quilo? Você não sabe?
é o momento, faça uma planilha de custos. Se você não consegue discriminar todos esses custos, conte com a ajuda de um profissional para fazer isso, comigo ou outros consultores, enfim, mas isso é necessário e indispensável. Se eu não sei qual é o meu custo de produção de 1 kg de nosso pecan, e eu vou estar vendendo, por exemplo, a R$ 15, mas e se o meu custo de produção foi R$ 16, eu tive um prejuízo. Né? Então eu tenho que saber qual é o meu custo de produção. E a fruticultura, em específico a pecanicultura profissional, que é a forma que nós temos que conduzir os nossos pomares, indiferente se for 10 hectares, 50 hectares, 100 hectares, ela tem que ter também esse controle de custos da operação. Aqui eu trago um exemplo para vocês, tá? São valores médios, damas e cavalheiros, por favor, saibam que existem diferenças. Só para vocês terem uma noção, ali na figura A, né, ali nós temos o cultivo de videira, no sistema de espaldeira, possivelmente para vinho, você investe em torno de R$ 100.000 para plantar 1 hectare de videira, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Na figura B, você tem o cultivo de macieira. Você investe em torno de R$ 100.000 para plantar 1 hectare de macieira. Citras, na figura C, em torno de R$ 85.000 por hectare. A Nugra Pecan, na figura D, em torno de R$ 45.000. Mas por que, Jonas? Se eu assistir uma palestra onde me disseram que eu consigo plantar 1 hectare de pecan com 8, 10 mil reais por hectare, consegue? Não, é possível. Mas será que foram feitas as preparações necessárias? Por exemplo, calagem, adubação, calagem em área total, adubação em área total, adubando, né, com fósforo e potássio. Obrigatoriamente você tem que ter um sistema de irrigação no teu cultivo de Nogueira Pecan também. Então, em média, você gasta R$ 45.000 para plantar 1 hectare de Nogueira Pecan de forma profissional, com calagem, adubação, sistema de irrigação, mudas, horas máquinas, enfim. Então, tenham cuidado, não se iludam que a Pecan ela não tem um baixo investimento. Nenhuma frutífera, damas e cavalheiras, tem um baixo investimento. Ali tem 3 exemplos, tá? Assim como a oliveira, eu poderia citar aqui o kiwi, o marmeleira, todos eles têm um alto custo de investimento. Também tem um bom retorno, né, um bom lucro, atendidas as pressuposições de produtividade, eficiência produtiva, controle de custos, né, enfim. Então, se alguém tem disser que é barato plantar pecan, não é barato. Ou então estão plantando de maneira tecnicamente incorreta e não vai funcionar. Eu já vi pessoas simplesmente comprando a muda do pecan, colocando calcário na cova onde plantou a muda, e daqui a 5 anos foi ver o que aconteceu? Nada. As mudas morreram nesse caminho. Então essa não é a forma que nós conduzimos a pecanicultura de forma profissional. Por isso que eu fiz essa pequena fala de introdução, aonde nós devemos almejar a pecanicultura profissional. Hoje eu diria que pelo menos metade dos pomares de Nogueira Pecan no Brasil, eles não são conduzidos de forma profissional. Ou por falta de controle de custos e despesas, ou por não utilizar a mão de obra correta, ou por execução incorreta, por exemplo, não fazer poda, não fazer adubação, não fazer calagem. Então isso é preocupante, né? Porque a gente nunca vai ter um volume expressivo de nosso pecan para talvez estar competindo com outros países. Mas esse cenário pode mudar. Uma dessas formas é justamente o que vocês estão fazendo, estudando, se dedicando nessa série de vídeos. Eu também acho importante, nós caracterizamos então a pecanicultura, subsistência, amadora e profissional. Também acho interessante a caracterização dos pomares, em específico, né, no Brasil. Em linhas gerais, só para quem está tendo o primeiro contato com a pecan, saiba que ela é uma cultura já explorada economicamente há muitas décadas nos Estados Unidos e no México. A Nogueira Pecan ela é nativa do norte do México e do sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos produz nosso pecan de forma comercial há mais de 80 anos. Então, aqui no Brasil, que ela é recente, ela já está no Brasil há 60 anos, mas eu considero que de forma profissional ela está sendo cultivada nos últimos 5, 6 anos, talvez. Por quê? Porque acredito que até 2018, 2019, 2020 ainda se tinha a fala que não é necessário podar no Pecan, que não é necessário irrigar, que não é necessário fazer controle de pragas e doenças. Então, a pecanicultura, a pecan, ela não é uma
pérola sagrada que não precisa podar, não precisa adubar, se todas as outras frutíferas precisam, porque a pecan não precisa, né? Então, de forma profissional, aqui no Brasil, ela tem sido cultivada nos últimos 5 anos, talvez, né? Não que quem cultiva mais tempo, por exemplo, tem pomar de 10 anos, não tenha feito isso com uma certa tecnologia, sem dúvidas. Tem pomares hoje com 10 anos que já tem irrigação a 8. Mas percebam que todas as práticas devem se somar para a gente considerar uma cultura, um pomar tecnificado, profissional, enfim, né? Então, a Nugara-Pecan é cultivada ali onde está de azul, México e Estados Unidos, é cultivado aqui no Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, na África do Sul, na Austrália, na China. Alguns cultivos estão sendo implantados na Espanha, também em Portugal. Então, ela é uma cultura consolidada, assim como é a, eu não canso de falar, a videira, citros, o morangueiro. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma particularidade. Ali vocês estão vendo com uma coloração mais escura os estados, por exemplo, da Califórnia, Arizona, Novo México, Texas, ali que se cultiva a nossa pecan, Oklahoma, Georgia. E nos Estados Unidos tem uma particularidade. Existem os cultivos de zona úmida e os cultivos de zona seca. Por exemplo, no Texas, são estados onde a precipitação é muito baixa, né? Você tem cultivos de zonas secas da pecan. Diferente da Geórgia, que chove 1.200, 1.600 milímetros por ano, então são zonas úmidas de cultivo da Nugara-Pecan. São duas características bem distintas, tanto que na zona seca se usa um tipo de cultivar de pecan e nas zonas úmidas se usa outro tipo de cultivar de pecan. Então tenha cuidado, quando você for se deflagrar, por exemplo, com dados de produtividade, pode ser que tenham pomares com 3.000, 4.000 quilos de nosso pecan por hectare, mas pode ser que seja de zonas secas, aonde não acontece incidência de doenças, enfim, é outra característica de solo. Não que um pomar com 2.500, 3.000 quilos não seja produtivo, por exemplo, na Geórgia, zonas úmidas. O que acontece é que as características de cultivo são diferentes e também os custos são diferentes, né? Então existe essa oscilação. Aqui no Brasil, a Nugara-Pecan é cultivada de forma comercial no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas existem cultivos em São Paulo. Por exemplo, o primeiro cultivo de nossa pecan, quando ela foi introduzida no Brasil, foi na cidade de Americana, em São Paulo, né, por imigrantes norte-americanos. Mas hoje, comercialmente, ela é explorada principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, de forma profissional. Aqui é um levantamento da Embrapa, bem interessante, né? Onde você tem os municípios dos 3 estados do sul que cultivam, que têm a presença da cultura da nossa pecan, ou de forma profissional, como nós classificamos, né? Subsistência, amadora ou profissional. Notem que o Rio Grande do Sul realmente é onde mais se cultiva nosso pecan. Um item interessante nessa caracterização dos pomares do Brasil, de nosso pecan, né, são a classe de área desses pomares. Notem que 49% ali, a fatia verde dessa figura, 49% dos pomares da nossa pecan tem menos de 4 hectares. Isso é interessante. Não que um pomar de 4 hectares não seja profissional, como eu comentei. Eu atendo um produtor onde ele tem 2 hectares, mas ele tem irrigação, tem controle de custos, tem mão de obra especializada, ele faz colheita de forma técnica, faz secagem, classificação das nozes. Ano passado, 2023, nós tivemos um produtor de uma área pequena, 8, 10 hectares, talvez, não me recordo exatamente a área, mas a colheita dele, ele teve a possibilidade de exportar a nossa pecan. Então notem, né, que grande parte da pecanicultura brasileira é feita em áreas com menos de 4 hectares. E depois existem os diferentes tamanhos de áreas. Por que é importante saber isso? Pelo investimento. Nossa, pelo investimento, pela demanda de mão de obra, pela organização e gestão, né? Podar 4 hectares de pecan é uma realidade, podar 200 hectares de pecan é outra realidade. O tempo para execução é o mesmo. Na poda de inverno tem o mês de julho e agosto para podar. Tanto 4 hectares como 200 hectares. O que vai mudar é a agilidade que eu preciso ter e os custos, obviamente. 4 hectares de pecan uma pessoa poda. 200 hectares de pecan eu preciso ter uma equipe para isso, 10, 12, 15 pessoas. Outra caracterização dos pomares de pecan aqui do Brasil,
que a Embrapa traz é a produtividade média, né, toneladas por hectare. Então, notem ali a fatia verde, né, a maioria dos pomares, 38% dos pomares, eles têm uma produtividade média de 500 quilos por hectare, ou 0,5 toneladas por hectare. Isso se deve, primeiro, que muitos pomares ainda são jovens aqui no Brasil, né, se considera pomares jovens até 8 anos, pomar adulto com 10, 12 anos, mas também a questão da ausência de irrigação. Por exemplo, o Rio Grande do Sul sofre com estiagens severas quase todos os anos. Poucos são os produtores que têm irrigação, a gente vai ver na sequência. Também a falta de poda e a falta de adubação. Mas a produtividade média, né, é em torno de 500 kg por hectare em 38% dos pomares. Reforço, dada a circunstância de que são pomares jovens, a grande maioria. A idade dos pomares aqui é o dado que eu queria comentar. 37%, a fatia verde da figura, tem até 5 anos. Lembra lá, em algum momento, nós passamos pela informação de que a pecan realmente ela começa a produzir com 1 ano, 2 anos, uma fruta, 2 frutas, 3 frutas. Mas comercialmente acontece no 7º, 8º ano de maneira expressiva. Então, o pomar aqui nós temos a diferente idade dos pomares. 36%, a fatia azul, são pomares com mais de 40 anos. Então, são pomares que foram introduzidos quando se teve o boom da pecanicultura no estado, por incentivos fiscais estaduais, né, que são produtivos. Nesse gráfico aqui nós temos o espaçamento de plantio. É interessante na pecanicultura, né, na fruticultura em si, se fala muito em espaçamento. O espaçamento reflete na densidade de plantas por hectare. Por exemplo, você pode ter 100, 150, 200 plantas por hectare na pecan, né? Assim como nos citras, você pode ter 400, 500 plantas por hectare. Enfim, aqui são os diferentes espaçamentos. O que mais você tem hoje plantado são pomares no espaçamento de 10 por 10. Isso significa 10 metros entre linha e 10 metros entre planta, que dá uma densidade de 100 plantas por hectare. Sempre se atentem não tanto ao espaçamento, mas sim à densidade. Essa informação técnica mais precisa, né? Qual a densidade de plantas por hectare que eu tenho no pomar. Aqui nós temos quais são as cultivares mais plantadas e exploradas economicamente no Brasil. A Barton, que é o nome bem debaixo aqui, né? 90 e poucos % dos pomares tem Barton. Por uma série de motivos. Uma delas é a facilidade da propagação, outra é a resistência à sarna, que é uma doença fúngica, a outra é uma relativa boa produtividade, mas tem outros fatores. Por exemplo, a Barton tem uma alta alternância de produção. Um ano ela produz muito, o outro ano ela produz pouco. A alternância de produção, é um fator intrínseco genético da Nogueira pecan. Ela desenvolveu esse mecanismo ao longo dos 4 milhões de anos de evolução da espécie, né? Então a alternância de produção ela é acentuada. Ela até tem um índice, esse índice da alternância varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais ela tem a tendência a alternar a produção, produzir bastante um ano e produzir pouco outro ano. Então a Barton tem um índice de alternância maior do que 0,6, então notem que é bem expressivo. Mas é a cultivar hoje mais implantada nos pomares de Nogueira pecan. Todas essas cultivares que nós temos hoje, elas já foram introduzidas no Brasil há pelo menos 15 anos. Saibam que nos Estados Unidos tem cultivares lançadas a cada 2, 3 anos, né? Não que a Barton não seja uma cultivar boa, mas existem, isso é fato, existem outros materiais genéticos em outros países que produzem mais do que a Barton, tanto por rendimento da amêndoa, que é uma característica da pecan, como produção por planta, mas essa é a distribuição hoje das cultivares de Nogueira pecan no Brasil, nos pomares. Olha que informação interessante essa, a porcentagem de adubação nos pomares. Cerca de 59% dos produtores fazem tanto adubação química como adubação orgânica. Mas notem que tem 3% dos pomares que não são adubados. E eu ainda ouso dizer, de maneira pessoal minha, né, que muitos pomares eles são pouco adubados. Isso porque às vezes o produtor não faz análise de solo, não faz análise de folha, enfim, não tem uma recomendação técnica mais específica. Uso de irrigação nos pomares de Nogueira pecan. Notem que 84% dos pomares de noz pecan no Brasil não são irrigados.
Isso se deve, obviamente, eu não sou ignorante, não sou ingênuo, isso se deve ao alto custo da implantação de irrigação, né? A gente sabe o custo do Brasil, a taxa, os impostos, perdão, são altíssimos no Brasil, né? Mas a pecanicultura profissional que almeja sucesso e estabilidade financeira, ela precisa ser irrigada. Não é diferente com as outras culturas, com videira, com macieira, enfim, né? Até nas culturas anuais se irriga para ter justamente essa segurança e aumento de produtividade. Então hoje 84% dos pomares não são irrigados. Inclusive, uma recomendação técnica para você, empresário que vai investir no GPK ou está investindo, né, produtor, se você tem o objetivo de implantar, por exemplo, 50 hectares de PK e não considerou a irrigação, nesse teu custo do projeto, eu sugiro, ao invés de plantar 50 hectares, implante metade, 25 hectares, mas esses 25 hectares irrigados. Você não vai ter sucesso e estabilidade financeira no pomar da Nogra PK sem irrigação. Isso é um fato. O tipo de poda utilizado, olha que interessante. 50% dos pomares fazem poda de inverno, né? Então a poda a PK tem dois tipos de poda, a poda de inverno e a poda verde ou de verão. E invariavelmente a poda ela é feita desde o primeiro ano até 50, 60, 70 anos, enfim, é um manejo anual da PK que deve ser feito. E, infelizmente, esse ano ainda eu já escutei alguns disseminadores da informação da PK dizer que a PK não precisa poda todo ano. Há 2, 3 anos atrás isso se tinha em folhetos, né, de outras empresas que comercializam algum insumo da PK para a cadeia da Nogra PK. Então a poda ela deve ser feita, tem um custo para isso e é uma forma correta de se fazer. Aqui outra informação interessante, o uso de produtos para quebra de dormência. Talvez o termo correto seria superação de dormência, né? A Nogra PK é uma planta de clima temperado. Ela é uma planta caducifólia, então ela perde as folhas no inverno. Assim como o pessegueiro, o caquizeiro, a macieira, elas perdem a folha no inverno. E para iniciar a brotação, elas precisam ter um mínimo de horas de frio no inverno. Né? Por exemplo, a região de Santa Maria tem em torno de 150 a 250 horas de frio. A região de Bento, Caxias, Farroupilha tem 800, 1000 horas de frio. Notem que tem uma diferença de acordo com a região do estado. E para superar a dormência, como eu falei, a planta precisa de exposição ao frio justamente para a degradação do ácido abscísico, que é um ácido que contém no tecido da planta, e esse ácido ele precisa ser degradado para que ela brote em setembro ou início de outubro. Quando você tem poucas horas de frio no inverno, a brotação ela pode ser desuniforme ou com pouca porcentagem. Né? E uma das maneiras de estimular a brotação das plantas de clima temperado é a aplicação de produtos que quebram a dormência. Tem produtos comerciais, né, nomes comerciais. E infelizmente é um manejo que precisa ser feito. A gente sabe que os invernos eles estão sendo menos rigorosos, então acumula menos horas de frio. E para isso eu preciso usar alguma ferramenta. Uma das ferramentas é o uso de produtos para superar a dormência. E hoje 94% dos produtores não utilizam isso. Qual que é o problema? O problema é que se eu tenho um inverno de baixa acúmulo de horas de frio, a Nogra PK vai brotar de maneira desuniforme, ou vai brotar menos do que deveria. Quando ela brota menos, eu vou ter menos emissão de nozes, menos brotos, né, e menos nozes, e a minha produção vai ser mais baixa. Então, reforço, não que obrigatoriamente eu tenha que aplicar o quebrador de dormência, o produto, né, para superar a dormência todos os anos. Mas, quando eu tenho uma quantidade de horas de frio abaixo do que é necessário, a gente vai ver no vídeo específico, essa ferramenta ela deve ser utilizada. Então, esse é um dos motivos, talvez, para explicar a baixa produtividade que a gente viu em outro slide. Aqui são as principais pragas que atacam a cultura da Nogra PK. É importante salientar, né, que não é só plantar a muda de PK e voltar daqui a 5, 10 anos. Principalmente a formiga cortadeira é a principal praga que ataca a Nogra PK nos primeiros 4 a 5 anos. Depois, em pomares adultos, você tem problema com pulgão amarelo, tem problema com cochonilhas, não tão significativo, mas tem. Enfim, tem, e sendo a formiga, né, nos primeiros anos, a principal praga. A Nogra PK também ela
é atacada por sarna. A sarna é uma doença fúngica, a principal doença da Nogueira-Pecan, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Argentina, no Brasil, e 39% dos produtores relatam problemas com sarna. E para combater isso, né, uma doença fúngica, é necessário fazer a aplicação de fungicidas. Hoje já existem alguns hoje, quando eu gravo esse vídeo, em 2024, já existem alguns fungicidas registrados para Nogueira-Pecan, mas isso não era uma realidade há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás não tinha nem herbicida, né, para dessecar plantas daninhas registradas para Nogueira-Pecan. Isso é difícil porque o agrônomo não consegue emitir RT. Mas saibam, e não se deixem enganar pelo canto da sereia, que a Nogueira-Pecan não tem problema com doença, não tem problema com pragas, tem sim. A sarna é a principal doença fúngica, e eu ouso dizer que na Barton, que é a nossa principal cultivar hoje de pecan, a principal doença não é a sarna, mas sim a antracnose, que é uma doença fúngica também. E saibam que isso demanda um investimento, né, para aplicar fungicida, tem que ter equipamento, tem que ter mão de obra. Mas a Nogueira-Pecan precisa de aplicação fúngica, assim como precisa a videira, citros, qualquer outra. Aqui nesse gráfico nós temos o número médio de pulverizações, tanto nos pomares da Nogueira-Pecan. Notem que 32% dos pomares fazem zero aplicação de fungicida ou inseticida. Talvez isso aconteça porque os pomares são jovens, pode acontecer, né? Então, com pomares jovens você não vai ter problema de sarna ou antracnose no fruto, porque não tem fruto. E em pomares adultos, talvez são pomares com baixa densidade de plantas, 50 plantas por hectare, onde a pressão do inóculo não é tão grande. Mas em linhas gerais, se faz de 6 a 10 aplicações de fungicida, dependendo do ano, claro, da quantidade de chuva, precipitação naquele mês, dependendo do espaçamento, da densidade de plantio. Se for muito adensado, com pouca circulação de ar, pouca incidência de luz, aumenta a necessidade de aplicação fúngica, porque a circulação de ar é menor, a pressão de inóculo é menor. Você realizar ou não tratamentos de inverno com a aplicação de cauda-focáusica após a poda, isso vai influenciar no número de aplicações fúngicas. Se você não realiza a aplicação de cauda-focáusica no inverno, por exemplo, tendo a presença do inóculo, do fungo, pode ser que você precise fazer 10, 12 aplicações de fungicida, como já aconteceu em alguns anos. Qual que é o problema? Isso tem um custo, certamente, né? E você pode estar escalando muito o teu custo de produção. Ao invés de estar gastando 12, 13, 14 reais por quilo, você pode estar gastando 18 e o mercado talvez te pague só 15, ou pode pagar 24, 25, enfim. Mas saibam que é uma realidade o tratamento fúngico em pomares de Nogueira-Pecan. Aqui nós temos a percentagem de pomares que tem consórcio com outro tipo de cultura ou criação, né? Eu particularmente sugiro que se você está indo para a fruticultura profissional, diante do cenário que a gente vive hoje, com escassez de mão de obra qualificada e comprometida, eu sugiro que você se dedique unicamente ao cultivo da pecan. Se você quiser ter outro empreendimento junto com a pecan, por exemplo, ter uma área com ovinos, uma área com cultivo de milho, ok, mas lembre de profissionalizar essa área também e saiba que não é muito simples conseguir mão de obra, mas é possível. Eu atendo pomares onde isso é possível, né? Sistema de produção da Nogueira-Pecan no Brasil, então 66% do sistema de produção é convencional, isso significa que se aplica fungicida, inseticida, herbicida. 17%, e isso é um ritmo em crescimento já, são cultivos orgânicos, e 15% estão em transição do cultivo convencional para o cultivo orgânico. Saiba que cada um deles tem demandas específicas, né, manejos específicos. A caracterização dos pomares de pecan aqui no Brasil em relação à colheita, pós-colheita e mercado. Talvez você esteja cansado nesse momento, mas é importante refletir sobre todos esses pontos, que isso influencia no planejamento. Por isso que no início desse vídeo ou de outro vídeo eu comentei que o planejamento do investimento em pecan leva de 1 a 2 anos. Você tem que saber isso, tem que ter contato com essas informações. Olha só que interessante, 44% dos pomares realizam a colheita de forma manual. Isso talvez se explica para aquele dado que a gente viu, né? Que em torno de 50% dos pomares têm menos de 4 hectares. Você sabia que o tamanho do investimento, o tamanho do pomar que você vai implantar interfere
no grau de mecanização. Por exemplo, se eu plantar 4 hectares, não vale a pena eu comprar um trator, um shaker, uma máquina, um secador, enfim, não vale a pena, eu não tenho produção para isso. Então é importante saber que hoje 44% dos pomares eles fazem a colheita de forma manual. Se você vai plantar um pomar maior, 25, 30, 40 hectares, a colheita vai ter que ser mecanizada. E talvez, damas e cavalheiros, você já tenha se dado conta ou fez essa pergunta: qual é o tamanho mínimo do pomar de Nogueira Pecan que eu preciso ter? Sabia que existe? Eu posso, de maneira pensando em forma de investimento, né? Eu posso plantar um pomar de 10 hectares? Bom, posso. É viável economicamente? Acredito que não. Se você for comprar a área com esse objetivo, né? Eu vou comprar lá 20 hectares para plantar 10 hectares de Nogueira Pecan, vou contratar mão de obra, vou montar um pequeno pavilhão, comprar um maquinário. Me parece que esse não é o número, 10 hectares. Né? Mas, enfim, o 10 aqui foi só um exemplo. Agora, se eu já tenho uma operação de agricultura, por exemplo, eu planto milho e soja, e eu quero na minha área destinar um pedaço da minha propriedade para plantar no Pecan, ok, porque eu não preciso comprar trator, eu já tenho o pavilhão, eu consigo fazer um rateio dos custos. Então notem que isso sim é uma fruticultura profissional, né? Tentar pensar e planejar todos esses itens. Aqui nós temos o procedimento realizado pelos produtores após a colheita. Saibam que a gente precisa limpar as nozes depois de colher, secá-las, classificá-las por tamanho, extrair as nozes vazias, ainda embalar elas, né, em sacos, por exemplo, de 20 quilos, 25 quilos, e armazenar elas. Se eu não vou vender imediatamente, eu tenho que armazenar em frio, tá, em câmeras frias. Então, tudo isso é importante saber que existe uma caracterização, né? Por isso que ali tem essas informações de quem faz o que, qual o produtor seca, qual não seca. E o critério para a classificação de nozes. Hoje os produtores e o mercado internacional, que é o que manda, né, no pedaço, 47% dos produtores, eles classificam as nozes por tamanho, e é assim que funciona. Por exemplo, talvez um termo que você vai estar se acostumando agora, é um dos critérios técnicos, né, por exemplo, lá na soja você fala em sacos por hectare. Ah, minha lavoura de soja produziu X sacos por hectare. Na pecan a gente fala, por exemplo, meu pomar produziu 2.000 quilos por hectare, o rendimento de amêndoa foi de 52%. E eu tive tantos por cento na classe large, extra large, enfim, ou na classe média, né? Então existe essa classificação justamente por tamanho de nozes. É assim que é comercializado no mercado internacional e logo vai ser aqui no mercado interno. Procedimento de secagem. Notem que 63% dos produtores secam as nozes de maneira natural. Isso significa que eles secam as nozes ao ambiente, à temperatura ambiente, ou coloca uma lona na sombra, as nozes em cima, ou dentro do galpão, estende uma lona e coloca as nozes. Saibam que essa é uma maneira que pode ser feita, sim, pode, é feito, né? Mas se você tem um volume de nozes maior, a secagem tem que ser através de ar forçado, ou ar quente ou ar frio, principalmente ar quente. E aí você precisa ter um equipamento para isso. Esse equipamento tem um valor e você tem que operar ele. Então isso tem que estar lá no teu planejamento, por isso eu reforço, você leva 1 a 2 anos para planejar o teu pomar de Nogueira Pecan. Destino das nozes após a secagem. Saiba que muitos produtores secam e imediatamente já vendem para a indústria. Outros secam e armazenam em câmara fria, em bag. Eu posso armazenar em câmara fria já em sacos de 25 quilos, para depois preencher o container e mandar para a Alemanha, para a Holanda, enfim. Mas existe uma forma de armazenar as nozes. Tem um custo para isso também, custo de energia, custo de mão de obra, custo de estrutura física, né, de benfeitorias. E assistência técnica. Olha que interessante, 28% a obtenção, a orientação técnica nos pomares, né? 41% dos pomares de Nogueira Pecan tem assistência técnica contratada. A Emater, possivelmente não, ela presta informações técnicas para os produtores que acessam o escritório municipal, em Santa Catarina é Padre, no Paraná o IAPAR, algumas universidades têm alguns professores que atendem de forma gratuita, enfim, então a consolidação da assistência técnica ela se dá das diferentes formas, mas é indispensável se você quer uma fruticultura, uma pecanicultura profissional, contar com assistência técnica.
Vejam, por exemplo, a minha formação é na área da agronomia. Se eu preciso de um auxílio jurídico, eu vou contatar um advogado. Se eu preciso de um auxílio em impostos, um contador, um contabilista, né? Então, assim é na PECAM. Se eu vou investir em PECAM, eu tenho que contatar um engenheiro agrônomo, o Jonas ou outros, enfim, mas preciso de uma assistência técnica. Isso já se sabe, né? O Mises já comentou isso numa das obras dele, que o conhecimento ele está disperso na sociedade. Então, assim que acontece. Damas e cavaleiros, agradeço a atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo dessa série.